Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio final do História e Cinema, Representações de Negritude na Sétima Arte. Hoje é um episódio à parte em que eu troco de papéis com a equipe do História e Cinema, que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, Rafael, Kimberly. Por favor, sejam muito bem-vindos e se apresentem aí para o pessoal que nos acompanha. Meu nome é Rafael, eu sou estudante de História da Universidade Federal de Berlândia. Fui membro da equipe que trabalhou no projeto, na parte da divulgação, na parte por trás das câmeras. Foi um grande prazer participar e agora desse lado da câmera também. Oi, meu nome é Kimberly Duarte, eu também sou aluna da UFO de História e também estava no projeto, na parte de trás das câmeras, na parte de divulgação. E é uma honra estar aqui agora. Beleza. Então, Rafael, sem mais delongas, né? Passo a palavra para você, né? Porque hoje parece que o jogo virou. É isso mesmo. Então, eu gostaria de apresentar o nosso ilustre convidado, que para os ouvintes assíduos dos episódios anteriores, ele não é a cara nova, né? Ele é graduando em História pela Universidade Federal de Berlândia, ele foi bolsista CNPq entre os anos de 2018 e 2019, em pesquisa sobre as representações negras na revista Cruzeiro, e bolsista FAPEMIG entre 2019 e 2020, onde estudou representações da mulher também na revista Cruzeiro. Ele é membro do grupo de pesquisa de estudos negros e coordenador do projeto História e Cinema, Representações de Negritude na Sétima Arte. Ele esteve presente em todos os episódios anteriores como entrevistador, mas agora está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, Magno. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Quero saber que vocês prepararam aí para mim. Então vamos lá. Estou Vamos lá. preparado para as perguntas. Passar então para a Bem, Kimberly Magnus, começar. você poderia falar um pouco sobre o contexto em que surge o filme? Porque a gente percebeu que você faz questão de delimitar a década de 60 no título do seu trabalho. Então a gente imagina que isso deve ser um detalhe importante. Claro, claro. Bem, né? Antes de mais nada, né? Estou aqui falando para vocês hoje do filme Adivinha Quem Vem para o Jantar. Quem vai ver o vídeo, o título tá aí, então vocês não vão ficar perdidos nessa questão. Mas a década de 60 é importante porque, né, com pós-segunda guerra, né, o mundo ele começa a rever seus conceitos, ele começa a rever seus valores. E a década de 60, ela parece ser uma década em que é confluência para muitos eventos ímpares, né, na história. A gente tem ali a revolução sexual, que começa na década de 60 e vai até a década de 70, em que você começa a discutir essas questões do corpo, a questão dos métodos contraceptivos, a mulher não mais, né, a mulher que trabalhou nas fábricas durante a guerra, ela não mais vê o seu lugar de estada como um ambiente de casa. Aí a gente tem a queda do Código de Hays, para, no caso específico aqui do cinema, em que era uma normativização do cinema, um código de conduta, aquilo que era proibido, que não podia, o que podia, não podia aparecer. Aí a gente também a questão dos negros, que começam a fazer manifestações, né, contra a segregação, contra esses espaços delimitados, porque veja, a gente está falando de 60, não é muito longe da nossa realidade. E ainda tinham pessoas que bebiam em bebedouros específicos, pessoas negras que bebiam em bebedouros específicos, que sentavam em lugares específicos no ônibus, as pessoas que não tinham acesso a certos espaços, e até mesmo casamento, né? Miscigenação era um assunto tabu. Era um assunto que muitas das vezes rendia na morte desse casal miscigenado, justamente por ir contra esse status quo racista estadunidense. Então, com a crise, né, eu acho que podemos chamar de crise, sim, a crise cultural que vem no pós-segunda guerra, com os horrores do nazismo, as várias formas de fascismo que houveram no mundo, e depois tivemos aí como consequência ainda a Guerra Fria. Então foi um evento que marcou, sim, não só a humanidade, como também as diversas culturas. Eu creio que, em termos de identidade, é um momento em que o nacionalismo ele passa a falar num nível um pouco menor e a gente começa a ter movimentos que sim se identificam com seus lugares de nascença, têm um cunho voltado para o nacional, mas que são muito mais permeados em questões específicas, bandeiras específicas. As pessoas elas buscam, claro, proteger e amar o seu país, mas ao mesmo tempo
né, as diversas camadas e estratos sociais e culturais que a gente tem nesse país. Que no caso dos Estados Unidos e até mesmo no caso nosso aqui do Brasil, é algo muito específico, né? Você está falando de vários povos que conviveram ao longo de muitos anos, séculos, e que formaram um povo, uma nação. Então eu acho que após a Segunda Guerra, essas tensões e essas nuances ficaram muito mais nítidas para as pessoas que se viram na obrigação de falar não, se viram na obrigação de dizer, olha, não está certo isso, né? A gente vai continuar mantendo a coisa depois de tudo que a gente passou, os horrores que a gente viu. Então a década de 60 é muito importante, né? Principalmente para o filme, né? Porque o filme ele é lançado em 67 e quando ele é lançado em 67, no ano seguinte a gente tem a morte do Martin Luther King, né? Que foi uma perda aí em função dessas questões raciais. E também em 66 a gente tem a formação do Partido dos Panteras Negras. Então o filme ele está galgado no período ali, ó, em que é muito específico, né? Ele oscila entre dois espectros muito importantes para a negritude. Então, a década de 60 é sim um fenômeno muito importante e eu fiz questão de mencioná-lo no título do trabalho, porque eu percebo que não tem como a gente falar do filme, não tem como a gente entender as tensões que o filme abordam, sem que nós possamos falar da década de 60, né? Acho que o contexto histórico, nesse sentido, ele se faz muito importante para entendermos as várias nuances e os vários diálogos que o filme aborda. Eu acho interessante também só comentar do que você falou, que o filme ele deixa isso claro, né? Ele mostra a tempo todo, enquanto o casal está ali, né? Os membros da família querem dizer que eles vão passar por coisas horríveis. E está o tempo todo apontando realmente o cenário em que se estava vivendo aquilo ali, né? Interessante saber. Eles também falam do Martin Luther King, né? E logo no ano seguinte ele já morre, né? Então é interessante que isso fica bem claro no filme também. Vou passar para a próxima pergunta então, Magno. Seguinte, foi excelente sua resposta. Eu queria dizer que o filme ele é bastante interessante, ele em muitos aspectos, mas principalmente pelas personagens e também alguns estereótipos, como o caso da Tilly, a empregada da casa, né? Eu lembro que de assistir a sua apresentação sobre o filme há uns 2 anos atrás, lá na Semana da História, e que aconteceu na UF também. E eu lembro que foi uma fala que impactou bastante, me marcou muito. Eu lembro até hoje, com muito carinho daquela apresentação, você sabe, a gente já conversou sobre isso. E gostaria que se você pudesse falar um pouco sobre o filme, sobre seus personagens, se possível explicar essa questão dos estereótipos, as problemáticas que vem com ele. Certo. O filme ele é produzido e dirigido pelo Stanley Kramer, né? E ele ganha bastante prêmios, né? Ele é bastante premiado. A Katharine Hepburn, que é a mãe da Joey, né? A Christina Drayton, ela ganha o prêmio de melhor atriz, o Oscar de melhor atriz. O filme ganha o Oscar de melhor roteiro, né? Que foi escrito pelo William Rose. Ganha o BAFTA de melhor ator pro Spencer Tracy, que é o Matt Drayton. Ganha o prêmio BAFTA de cinema de melhor atriz, que é também para Katharine Hepburn, que é uma atriz, né, que tem um grande prestígio nesse universo cinematográfico hollywoodiano. Ganha o prêmio David Donatello de melhor atriz, também a Hepburn. Ganha o Donatello de melhor ator, que é pro Spencer Tracy. E ganha o Donatello e o BAFTA de cinema nas categorias de produção, que vai tudo pro Stanley Kramer. Então o filme ele ganha ali bastante prêmio. A gente está ali falando de 60, então, né, ele tem uma estreia bastante considerável, né? Ele estreia ali em 67, em dezembro de 67, numa premiere em Nova York. E ele conta com umas personagens bastante interessantes, né? Claro, é interessante um fato a ser mencionado que o filme ele é gravado na Califórnia, em São Francisco. E isso não é por acaso. Por que não é por acaso? Vocês perguntam. Eu digo para vocês porque não é por acaso. Porque a Califórnia ainda era um dos lugares em que ainda era possível, em São Francisco mais especificamente, casamento, né, miscigenado. Ainda havia nos Estados Unidos, no período em que o filme foi gravado, lugares em que o casamento era proibido, esse tipo de casamento era proibido. Então você não poderia fazer uma gravação de um filme desse em um lugar, né, um estado onde alguma ou outra região ainda proibisse esse tipo de casamento. Então, né, isso é uma coisa importante de se mencionar aqui.
O filme ele oscila, né, em torno de um casal que descobre o amor no Havaí e voltam para São Francisco, porque afinal de contas, né, ele quer conhecer os pais da noiva, né, a quem ela fala bem o tempo todo, que os pais são modelos exemplares, que os pais são um referencial cultural e que ela não está errada sobre os pais e que não há nenhum problema em ele, né, o Dr. John Prentice, que é o personagem do Sidney Poitier, ser negro e ela, né, a Joey Drayton, ser branca, né. E é evidentemente que é um problema, né. E quando tanto o pai e a mãe dela descobrem, né, quem é afinal de contas o Dr. John Prentice, o choque é evidente, né? A cara dos dois é impagável, né? A cara de, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? E é muito interessante porque ela, a mãe da Joe e a Christina, ela tem uma galeria de arte. O pai, ele é redator-chefe e dono de um jornal que é o The Guardian. É muito interessante esse nome na simbologia, né? Norte-americana, você tem um jornal que se chama The Guardian, né? O Guardião. E isso transparece no discurso final, vou falar um pouco disso depois. Mas ambos, né, liberais, assíduos, defendendo não há brancos melhores que negros, nem nada disso. Mas, né, há sim problemas, né? Uma coisa é a gente oscilar no campo da teoria e a outra coisa é a gente estar na prática, né? E tem uma cena do escritório que é muito emblemática, em que a Cristina está conversando com o Matt, enquanto os dois observam, né, a Joey e o Dr. Prentice, né, que no caso é a filha deles e o Sidney Poitier no jardim conversando alegres, despretensiosos, como todo casal clichê de um filme de romance. E ela conversa, né? A Cristina fala pro Matt, fala bem, a gente sempre disse para ela que não existe brancos melhores que negros, né? E em nenhum momento a gente disse para ela que ela não poderia se envolver com um homem negro, né? E eles parecem perfeitos um pro outro. E essa fala tão romântica dela, né, transparece uma problemática do filme, que embora não é algo que eu tenha tratado nesse trabalho, não é algo que eu tenha abordado, mas é algo nítido no filme, né? As mulheres, elas têm essa participação mais sentimental, né, mais afetiva, então elas oscilam sempre no campo, ai, o meu marido isso, meu marido aquilo. Elas não têm uma participação, nem mesmo a Cristina, que é dona de uma galeria de arte, né, e a Joey até fala, nossa, minha mãe, ela tem um projeto legal e ela tem uns contratos com hotéis em que deixam os quadros em exposições e tal, e fala, mas ela ainda assim, né, com toda essa liberdade, ela se mantém ele submissa ao marido, né? Década de 60, é importante falarmos disso, o contexto é importante. E tendo citado as quatro personagens principais, né, que no caso é o Matt e a Christina Drayton, a Joey Drayton e o Dr. Prentice, que é o Sidney Poitier, há algumas personagens secundárias. Há os pais do John, que aparecem mais pro fim do filme. Eu poderia me debruçar sobre eles, mas na minha perspectiva, a narrativa do filme ela gira mais em torno das outras, então a participação deles, mesmo que gere algum comentário ou outro, não caberia uma extensão aqui. Mas tem uma personagem que ela é muito importante, né? Eu acho que Rafael lembra, né? Quando eu falei, que é a empregada da casa, né? Que é a Tilly. Com certeza, lembro. Por que a Tilly, Magno? Porque a empregada, bem, a empregada ela é uma personagem curiosa. Primeiro porque a personagem ela é uma empregada, e isso já diz muita coisa, né? Ela, ao mesmo tempo que está na casa do patrão, ela está nos subúrbios, ela está na periferia. Então ela oscila nesses dois universos, um universo mais elitista e um universo mais humilde, vamos assim dizer, né? Então ela tem um diálogo com dois nichos muito específicos da população ali de São Francisco, né? E a personagem ela é um estereótipo, né? Donald Bogle, ele escreve um trabalho sobre os estereótipos do negro no cinema estadunidense. E ela é um estereótipo, conhecido como mami. O que é uma mami, vocês perguntam? Em termos de Brasil, quem assistiu ou leu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente tem a tia Anastácia, né? Que geralmente é uma mulher negra, mais gorda, ela fica ali na cozinha, né? Ela tem uma certa independência, alguns comentários ácidos, um pouco mais incisivos. E elas geralmente são responsáveis, né, pela criação, né? E por cuidar das crianças da casa. Então, a Tilly, ela é esse personagem. Ela deixa evidente um diálogo que ela tem bastante ríspido com Sidney Poitier, em que ela criou a Joey, que ela não
Ele pode até enganar a família dela, mas ele não engana, né? Porque ela é negra, olha só, curioso. Ela não engana ele porque ele é negro, ela é negra, né? E ela fala que não, ele é só mais um desses negros espertos que vem com esse discurso de Black Power, né? Querendo causar confusão, mas ela não é enganada com essas coisas, né? E aí você fala, nossa, mas tá, mas ela fala isso por quê? Bem, na minha leitura, né, como o filme ele é tido como um filme antirracista, eu acho isso uma problemática, né? Primeiro porque antirracista é algo que você pensa que é diametralmente oposto ao racismo, né? E não, o filme tem muitas problemáticas racistas ainda. Começar pela empregada negra, que é utilizada para dar esses escapes racistas, né? A todo momento ela fala, direito civil é uma coisa, né? Agora isso aqui, né? O médico negro querendo casar com a garotinha branca indefesa que ela cuidou, isso é um absurdo, né? E daí tem uma cena em que a Joey fala pra ela fazer mais uma torta, né? E pergunta de quem vem pro jantar, né? E ela fala, o reverendo Martin Luther King, né? Então, assim, ela a todo momento parece bastante insatisfeita com essa situação. Diferente do Matt e da Christina Drayton, que são os pais da Joey, que são brancos, que se chocam, mas parecem sempre altivos, austeros, né? A Tilly não, a Tilly ela é baixa em alguns aspectos, né? Ela transparece, ela é ríspida, né? Eu acho muito interessante a construção da personagem nesse sentido, né? Porque tá, o filme é tido como antirracista, a gente tem ali o código de Hays caindo em desuso, né? Atores negros participando, miscigenação, mas a gente tem uma personagem que é empregada, que é negra, que ela dialoga com esses dois universos e que a todo momento ela reproduz esse discurso racista, né? Então é algo assim, faz a gente pensar, ok, tá certo, né? O que o diretor está querendo dizer com isso, né? Eu acho que é importante falar isso porque uma das problemáticas desse filme, né, é a construção das personagens negras, né? Aqui no Brasil, isso já foi mencionado em alguns outros episódios, a gente tem, né, o Casagrande Senzala, em que falam que o negro ele é responsável pela parte sentimental, a festividade do brasileiro, né? Na teoria das três raças vem do negro, né? E esse é um discurso que permanece. Esse é um discurso que permanece, isso fora do Brasil, né? A gente está vendo aqui no filme dos Estados Unidos. E que os negros eles são muito sentimentais, né? Até mesmo o Sidney Poitier, cujo personagem é um médico de currículo invejável, que tem gabarito para articular sobre qualquer questão, ele a todo momento ele tá ali, ele parece passivo, ele parece desconfortável, ele é sentimental. O único momento em que você vê ele irritado com essa situação é com o pai, que também é negro, ou seja, ele só pode levantar a voz ao pai, que também é negro, né? E enquanto ele tem conversas sobre cultura com o Matt, né? Então, e é muito interessante essa conversa sobre a cultura, porque eles falam sobre dança, né? Dança e música, né? Em que o Matt fala, mas os garotos de cores dançam muito melhores que os garotos brancos, né? E ele fala, bem, é porque é a nossa cultura, é a nossa dança, né? Então, enquanto vocês dançam, nós somos isso, né? É muito interessante que isso é algo que é constante no filme, né? A todo momento você tem essa questão dos negros afetivos, negros culturais. Eles não um médico, vejam bem, um médico, né? Ele não age com muita racionalidade durante o filme, né? Fala, mas você está sendo rígido? Não, não estou sendo rígido, né? O filme está aí, qualquer um pode baixar o filme e ver, né? Ele sim, parece sim ser uma pessoa muito inteligente, um intelectual, mas ele não usa da racionalidade e isso transparece mais para o discurso final. Há também algumas outras problemáticas, né? Há algumas outras personagens negras no filme. Uma delas é quando a gente tem a queda da máscara do John, né? Porque ele tá chocado, mas em nenhum momento ele transparece. O John, o Matt, perdão, o Matt. Que ele tá chocado, mas em nenhum momento ele transparece o racismo, né? Fala, não, mas ele não é incisivo nesse aspecto. Mas, numa tentativa de refrescar a cabeça, ele sai com a esposa para tomar um sorvete, né? E ele tenta procurar um sabor específico, mas a garçonete não parece saber do sabor, ele se aborrece e tal. Quando ele vai sair, ele acaba batendo no carro de um jovem negro, né? E o jovem negro fica irritado porque, vejam bem, né? Custou montar o seu carro ali, o cara bate e pronto, e o que vai fazer agora? E a conversa vai, a conversa vem, ele paga o conserto, mais do que o conserto, na verdade, fala aqui, ó, não conserte, compre um novo, né?
quando ele sai lá do drive-thru e tá conversando com a Cristina, ele se mostra irritado, né? É a primeira vez em que ele se mostra realmente, né, fora de si, em que ele fala, nossa, existem tão poucos negros nessa cidade hoje, eu não consigo andar sem esbarrar em um. Então é muito interessante isso, né? Ali a gente tem a queda da máscara do Matt, né? E a gente percebe muito bem que o filme pode ser considerado antirracista por algumas questões, né? Ah, miscigenação, ah, sim, protagonistas negros, né? No caso do Poitier, mas, né, a gente viu que nem o Poitier ganhou nenhum prêmio de melhor ator, e nem mesmo o personagem do Poitier teve ali um papel mais central, né? Porque no final do discurso ainda quem vem é do homem branco. Acho que é isso, acho que eu respondi a pergunta. Só para fazer um comentário, né? Eu me lembro que quando eu assisti pela primeira vez a sua apresentação e fui ver o filme agora para preparar essa conversa, a impressão que eu tive dessa questão da Tilly, né, da empregada, é que eles precisam dessa personagem, desse estereótipo, para ter a validação daquele discurso racista, né? Porque o branco vai falar, ok, mas quem tem que falar é a personagem negra, para que a pessoa que esteja assistindo fale, não, mas tá vendo, ela também pensa isso. Não é só o branco que pensa isso, né? E uma coisa interessante também é que o personagem do John, não só ele tá o tempo todo ali sem saber o que fazer, um pouco alheio, né, esperando a resposta, mas tem um momento também que é reforçado aquele estereótipo do negro devasso, né? Que aparece aquela empregada que também vai para ajudar a Tilly em alguns momentos, e ele em meio ali a um momento em que ele está sendo bastante, como é que eu posso dizer, carismático, vamos dizer assim, com uma brincadeira, ele acaba mostrando a devassidão, que também é uma coisa que a gente sabe que é muito utilizada para representar o negro em várias instâncias, né? Pelo menos foi durante muito tempo. Sim, o próprio Donald Bogle, né, ele escreve sobre esse estereótipo, né, que é o estereótipo do mendigo, né, o mandingo, né, que é o homem negro, né, que ele é belo, ele é exótico, ele é intrigante, que ele é lascivo ao extremo, né. A mesma coisa essa personagem empregada, tem um estereótipo que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela também representa esse estereótipo que o Donald Bogle fala, né, da mulher negra, lasciva, né, que ela é sedenta por luxúria, né. Então essas representações aparecem, né, elas aparecem na década de 30, que é quando o Bogle localiza elas, e 30 anos depois ainda aparecem no cinema. Então é muito interessante o comentário, né? Muito interessante sim, né? Tá aí. A gente tá vendo aí que as coisas perduram, né? Então faz sentido a gente pensar que na década de 60 as pessoas estão cansadas de certas coisas e saem sim na rua e se manifestam, né? Em busca dos seus direitos, porque aconteceu um absurdo isso. Vamos passar para Kimberly agora. Eu acho que é justamente o que você falou, Magnus. É um filme que é considerado antirracista, mas isso não faz ele ser perfeito. Porque mesmo com a sua temática, todos os personagens negros, por exemplo, acabam seguindo um estereótipo. Até mesmo o John, que é o personagem principal, até mesmo os pais dele, você pode ver o pai, tem aquele estereótipo do pai negro que é muito estourado e grita com o filho. E também até a própria empregada, né, que vocês comentaram, a mais nova, que se eu não me engano é filha da Tilly, ela aparece muito pouco no filme, por poucos minutos, e mesmo assim ela já consegue carregar um monte de estereótipos na imagem dela, né, daquela negra bonita, voluptuosa, e que é muito animada, ela já vai saindo da cena para uma festança, vamos dizer assim. Então, realmente, não é um filme perfeito. Mas agora, passando para a próxima pergunta, a gente viu que no seu trabalho, você concluiu o texto com a frase cabelo na comida. Você poderia explicar essa expressão para a gente, por favor? Claro, posso sim. Cabelo na comida, né? É muito interessante porque o nome do filme é Adivinha Quem Vem Pro Jantar, né? E daí é uma frase que é repetida algumas vezes, né? Repetida pela Joey, né? Ela é que sempre traz a surpresa, né? A garota branca jovem, visionária, que tem muitas aspirações, ela é sempre quem traz a surpresa, né? E em todas as frases a gente sempre tem um momento, né, mais aborrecido da Tilly, né? Tipo, ah, meu Deus, mais alguém, né? O Martin Luther King, não, né? Era um monsenhor e tal. E cabelo na comida porque, vamos lá, né? O filme é categorizado como antirracista, né? E
já vimos, acho que, né, até vocês que assistiram o filme perceberam que antirracista, antirracista é um termo muito forte, ele deveria ser usado com muito mais parcimônia, né? Eu diria que o filme é antirracista se fossem, por exemplo, soldados negros queimando uma vila de racistas. Eu falo, esse filme sim, 100% antirracista. Ele se manifesta diametralmente oposto ao racismo. Sim, ok. Mas não, né? Então, cabelo na comida. Por que cabelo na comida? Afinal de contas, no jantar, né? Que termina de forma tão harmoniosa, a cena final, quando você acaba de assistir o filme, né? Começa a tocar a mesma música da abertura, né? Você tem que dar um pouco, pegar um pouco, né? Ceder, receber, né? Deixar o seu coração mesquinho quebrantar um pouco, né? Essa história do amor. Então, assim, é muito interessante, né? Porque no final depois de todas essas problemáticas, toda essa tensão de um dia com essas pessoas oscilando nesse mesmo espaço residencial, elas jantam como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque no fim, o homem branco, velho, de classe média alta, na verdade ele é dono de jornal, acho que ele é mais que classe média alta, ah, dá o discurso final. No fim das contas, ele é o sábio ali. As personagens negras são sentimentais e parecem perdidas. As mulheres estão perdidas, pensam com o coração, são tolas sentimentais. Então, as pessoas ali, elas precisam do discurso dele. E ele deixa bastante evidente isso e ele fala para cada um ali na sala. A cena final, né, como eu estava até conversando com o Rafael, ela é bastante desconfortável, porque estão todos ali sentados, né, quietos como crianças ali, e ele está no centro, no plano central, olhando para todos de cima para baixo, porque todos estão sentados, e dando o seu discurso final, falando, não, as pessoas parecem perdidas, as pessoas parecem não saber o que estão fazendo, e ele deixa evidente o tempo todo em que o discurso final, a palavra final, vai ser do homem branco, vai ser essa manutenção do status. E ele fala isso, né? E a gente pode ter duas leituras. A gente pode ter duas leituras disso. A gente pode dizer que fala, ok, né? Nesse sentido, não há esperança, é a manutenção da mesma história, né? É o homem branco que vai ditar as regras, a gente tem que lidar com isso. Ou a gente pode ter uma visão um pouco mais, né, otimista, eu diria, em que ele fala não para as pessoas que estão sentadas ali. Ele apresenta a série de problemas, ele fala que todos vão enfrentar problemas, a filha e o John, por serem um casal miscigenado, em qualquer lugar do mundo eles vão sofrer problemas, justamente por causa disso, um homem negro, uma mulher branca, isso é um absurdo, né? A sociedade não aceita, nem mesmo ele aceita, mas, né, a culpa, a preocupação dele é com os outros, não com ele, né? Porque ele sim é a voz da sabedoria. E ele fala a todo momento, né? Então a gente pode ter uma segunda leitura mais otimista em que ele não fala para as pessoas ali na sala. Ele fala para as pessoas que foram assistir o filme, né? Os outros brancos que foram assistir um romance. Fala, olha só, talvez nós devêssemos, né, aceitar um pouco mais as coisas, pensar com um pouco mais de carinho, né? Entender, olha só, eles precisam de tutela, eles precisam da nossa aprovação para que a gente entenda, olha só como eles são sentimentais. Vejam a empregada, ela a todo momento ela é tão ríspida, tão racista. Nossa, nós precisamos ceder, precisamos aquebrantar o coração. Então, né, o cabelo na comida é justamente esse, né? Porque é um jantar que termina com um jantar bonito naquela sala, toda luxuosa, todos sentados à mesa, felizes, conversando, né? Mas a narrativa fílmica inteira, a todo momento no filme, o que a gente vê é um show de horrores e representações tão negativas, né? Falamos tanto ao longo de 6 episódios em representatividade e vem um filme dito como antirracista e não traz nenhuma representatividade. Olha, a gente tem um médico negro com um currículo maravilhoso, mas ele mesmo faz piadinha, né? Fala que teve boas oportunidades porque as pessoas tiveram medo de dizer não, né? E parecerem racistas, né? Então, assim, a gente tem que ter certa parcimônia, certa calma ao tratar de certas questões, justamente por causa disso, né? Antirracista? Ok, vejo alguns elementos ali. Miscigenação, quando o John parece muito lúcido a perceber essas questões das contribuições e apropriações culturais feitas nos Estados Unidos pela cultura dos negros, né, que é subvertida a um caráter mais branco, né? A gente vê também que o próprio John é um médico negro, né? Então é algo assim para fora dos padrões. O Poitier como
um ator, né, interpretando uma personagem principal, mas, né, a gente tem muitos contras ainda que eu acho que acabam sobrepujando e ofuscando todo o aspecto positivo que o filme possa trazer para ser chamado de antirracista, né? Então, eu acho que o cabelo na comida é justamente esse, né? A gente vê um jantar, termina num jantar como se nada tivesse acontecido, mas há cabelo nessa comida, mais cedo ou mais tarde as questões vão aparecer e a gente vive elas ainda hoje, né? George Floyd assassinado. Aqui a gente teve um caso aqui em Uberlândia de um jovem que foi brutalmente espancado no Caraíba porque entrou num bar e era negro e sofreu acusações terríveis. Então, o cabelo na comida continua, né? Ele não se encerra no filme, que é dito antirracista, ele não se encerra na obtenção de direitos que não são cumpridos, mas ele permanece, né? A gente tem que sempre ficar atento com esse cabelo para não engasgar com ele. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Eu gostaria de falar justamente, porque a gente comentou bastante sobre a representatividade negra e como ela é carregada desses estereótipos, né? Mas igual você comentou agora, tem realmente esse problema nas representatividades brancas, porque parece que, mesmo sendo um filme feito para ser antirracista, elas são a voz da razão. E a gente vê isso no próprio casal principal, como se disse, o John era para ser um cara estudado, com um currículo perfeito, e mesmo assim é a Joey que tem uma posição mais firme nesse antirracismo. E aí nos pais a gente vê isso também, porque durante o filme inteiro os dois são contra o casamento, e aí no final o pai dela aceita, né, e faz aquele discurso para a família inteira, e o pai do John, ele nem fala, tipo, nem mostra ele mudando a opinião dele. Ele só, o branco falou, então ok, vamos partir para o jantar agora, todo mundo feliz. Então Exatamente. realmente é bem problemático esse filme, em vários pontos. Até também falar sobre isso também, que não só a Joey, né, ela é a personagem que representa uma atitude extremamente antirracista, né, ela é realmente a mudança acontecendo, mas no próprio relacionamento dos dois, é ela que tomou a iniciativa, que vamos casar, não, tem que ser rápido, porque não sei o quê, e sempre que mostra ela que tá muito, né, com a vontade de fazer acontecer as coisas, então o John tá ali. Não, vamos ver, tem que ver o que seu pai vai dizer. Então, assim, ela não só é a figura que representa a mudança, mas ela representa também o tom da vida deles, o que está acontecendo, né? Interessante falar isso também. E para prosseguir, então, só o último comentário também que eu me lembrei agora, comentei com você antes da gente começar a gravar, né, sobre essa questão do final. E é muito incômodo, realmente. Quando a gente vê, porque assim, chega um momento no filme em que o John está conversando com a mãe, e ela faz uma conversa com ele bastante do coração, né? Mostrando para ele que se ele quer realmente esse casamento, ele tem que lutar por ele. Então, naquele momento eu pensei, ok, nós vamos ter aqui uma mudança, né? Ele vai chegar, se o pai da Joey falar que não vai ter casamento, ele vai falar, vai ter. Não importa o que vocês pensem ou não, eu vou me casar com ela, nós nos amamos e tal. E aí eu pensei, né? Ok, vamos ter a primeira quebra do estereótipo aqui, o primeiro momento em que a gente vai ter uma real representação boa desse filme. E aí a gente vê que não é bem assim que acontece, né? O John não tem nem chance de falar. Na hora que ele vai enfrentar o personagem, o Matt, né? O Matt fala, não, vamos começar o meu monólogo e vou resolver a situação toda para você. E apenas dizer que isso me deixou bastante incomodado vendo o filme. Para prosseguirmos então para a próxima pergunta, Magno. Encerramento, última pergunta. Muito simples. Para você, o que é história de cinema? É uma pergunta simples, né? Isso é uma cachorrada que eu inventei no começo do projeto, né? Devo dizer que me peguei ontem pensando nisso bastante, né? Deitei-me para dormir e comecei a pensar, né? O que é história e cinema, né? Bem, eu acho que, antes de mais nada, né? História e cinema ela é um dos vários casamentos que a história tem nessa eterna poligamia teórica. É assim como história e imagem, história e música, né? História e cinema é mais um desses casamentos, mas eu diria que é um pouco mais que isso, né? Eu diria que história e cinema é uma perspectiva que nos ajuda a atentar para o movimento.
Movimento? Mas por que diabos de movimento, né? A gente tem uma concepção de que o trabalho do historiador ele é muito parado, é algo de gabinete, né? Então é o historiador ali com as fontes, seus papéis velhos, né? Voltando-se ao passado, se debruçando sobre o passado, buscando compreender, né? As várias nuances do que é ser humano. E história e cinema ela nos fala de movimento, né? A gente vê que é uma sequência de imagens em movimento em que despertam desde um medo a uma tensão até gargalhadas, né? Empatia, né? Aquilo que o Edgar Morin chama de automorfismo, né? A gente tem a projeção fílmica e a gente se identifica com o discurso em alguns pontos, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Ao mesmo tempo que a gente torce para que o John e a Joey fiquem juntos, né? A gente também fica incomodado com as representações ruins que os negros têm nesse filme, né? Fica incomodado com o discurso final vir de um homem velho branco, né? De um status mais elevado socialmente. Então, percebe, né? Até nisso a gente tem o movimentar dos sentimentos, né? Então eu acho que história e cinema, ela nos atenta justamente para a questão do trabalho do historiador voltado para o movimento, né? Em que a história ela é um contínuo, em que ela parte do passado, sim, é importante olhar para o passado, mas ela passa pelo presente e vai para um futuro que a gente não consegue prever, né? E o movimento é importante por causa disso. Quando a gente tem essa noção do movimento, de que somos só mais um grão de areia caindo nessa eterna ampulheta do tempo, a gente consegue entender melhor as coisas. Até mesmo a tecnologia, o cinema hoje, que tem um aporte tecnológico tão grande, se investem em 3D, se investem em estímulos sensoriais, né, salas de cinema em que tem cheiro, né, borrifos de água para simular ambientes mais úmidos, cadeiras que balançam. Então, eu diria, Rafael, né, para sua pergunta, encerrando de forma, né, mais decisiva, história e cinema, antes de mais nada, para mim, é pensar a história através do movimento. Acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Devo dizer que foi uma resposta muito boa, devo dizer que eu gostei bastante. História em movimento, né? A gente muitas vezes pensa na história e pensa realmente em algo velho, antigo, né? Pensa em uma coisa mais estática, né? Então, acho que o cinema, a história e o cinema trazem uma visão importante. Ela abarca uma quantidade bem grande de pessoas que se interessam, né? Acho que é porque ela é realmente bastante inovadora no que se propôs no momento que surge essa representação cultural, mas também pelo que ela significa para nós como historiadores, em analisar, em poder enxergar esses movimentos acontecendo na sociedade de uma forma que talvez não fosse possível antes, né? Fico feliz em ouvir sua resposta. Vou passar agora para Kimberly, então. Bom, agora a gente já vai encerrando, né? Mas antes os agradecimentos. Primeiramente ao Magnus, que teve essa participação em todos os episódios, né? Primeiro como o entrevistador, agora como entrevistado, porém sempre ilustre. Inclusive, muito obrigado pelas respostas de hoje, todas bem esclarecedoras. E eu queria avisar para o pessoal que está assistindo também, caso... como esse é nosso último episódio, né? Caso tenha perdido algum ou queira reassistir, estarão todos disponíveis no nosso canal. E é um assunto que é atual, que eu acho que sempre dá para saber mais, para pesquisar um pouco mais, é um assunto que nunca morre, vamos dizer assim. Então eu acho bem legal reassistir, assistir os que perderam e tudo isso. Se os senhores quiserem falar algo. Só também agradecer também pela oportunidade que foi de participar do projeto, tanto atrás das câmeras como agora, fazendo a entrevista também. Foi muito bom, foi bastante enriquecedor, todas as discussões que ocorreram nos nossos episódios. Eu acho que vamos poder guardar muita coisa interessante e quem sabe tem mais, né? Eu acho que eu tenho que agradecer também, né? Afinal de contas, né, o projeto ele não funciona com uma pessoa só, né? Eu acho que
antes de eu estar aqui, né? Só tive tranquilidade para estar com cada um dos palestrantes, porque por trás das câmeras eu tinha uma equipe muito boa me apoiando, uma equipe que eu podia lhe contar, falar, a gente precisa disso, então queria agradecer você, Kimberly, queria agradecer você, Rafael, por momentos estiveram aqui comigo, né, enfrentando, né, esses 3 meses de projeto aí, né, um período curto de execução, né, para 6 episódios, né, e com duração média ali de 30 minutos, né, por episódio. Então, queria agradecer vocês, agradecer as pessoas que nos assistiram, ao Graça do Axé pelo edital, né, a de Cult pela parceria com Graça do Axé que propiciaram o edital. E eu acho que é isso, né? Se tudo der certo, talvez nos vejamos novamente ano que vem. Espero que vocês todos tenham um ótimo fim de ano e se hidratem. E quem sabe, até mais. Tchau, tchau.